Então, qual é a diferença de osteocondução e osteoindução? Osteocondução é a habilidade do material em atuar como andame passivo, né, em que se apoia na formação e crescimento ósseo, tá? E todo enxerto ósseo inorgânico é osteocondutor e não osteoindutor. Então, o que qualquer biomaterial inorgânico faz? Ele conduz a neoformação óssea na sua estrutura, tá? E ao invés de induzir. Então, se alguém for te mostrar um produto dizendo que ele é osteoindutor, né, ele está mentindo. Não tem capacidade de osteoindução. Os únicos produtos que têm capacidade de osteoindução, né, seriam a hidroxapatita, tá? E o tecido ósseo autógeno, tá? Ou os fatores de crescimento, tá? Certo? Então, o que vai ser a osteoindução? Né? A presença de fatores de diferenciação que facilitam o recrutamento e a diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas, especificamente as que induzem a formação de osteoblastos. Esses fatores de diferenciação são geralmente denominados BMP, né? Que são as proteínas ósseas morfogenéticas. Tá? Então já tem alguns trabalhos na literatura, né? E a gente já fez um caso aqui, né, de a associação do BIOS com o BMP2, né, que é um produto também bem interessante que proporciona então a osteoindução. Tá? Então existe uma substância chamada Infuse, né, que também é um biomaterial que ajuda bastante nessa questão da osteoindução. A gente tem alguns casos de Infuse bem interessantes, não o objetivo da aula de hoje, mas associar um biomaterial com uma proteína morfogenética óssea, você vai ter as duas coisas, né? A osteocondução e a osteoindução. E isso comparado ao osso autógeno, só te faltaria, então, no caso, a osteogênese, né? Que seria, então, a capacidade de você ter as próprias células do enxerto, né, se mantendo vivas e ajudando na regeneração óssea. Tá? Mas a capacidade de osteogênese do enxerto autógeno é muito baixa também. Tá? Então, se você associar o biomaterial com proteína morfogenética óssea, você vai ter o melhor resultado possível hoje. Tá? E aqui está uma diferença, tá, entre osteocondução e osteoindução. Então, osteocondução seria essa capacidade aqui, ó, de você fazer, por exemplo, uma cerca viva. Né? Você pega faz uma parede de madeira porosa, né, que vai absorver chuva, né, que vai umidificar e vai permitir então que a planta se adapte nessa estrutura e cresça. Certo? Se você tiver uma parede de 2 metros de altura, certamente você em pouco tempo vai ter ela toda tomada pela cerca viva. Se essa parede tiver 20 metros de altura, a cerca viva não vai chegar até lá em cima. Por quê? Porque a capacidade de osteocondução também não permite tudo isso. Aí você vai precisar da osteoindução. Você teria que botar vários vasos ou vários pontos de crescimento, né, para ter então uma osteocondução da parede por completo. Certo? Então aqui vocês podem ver a osteocondutividade, né, tá, dos grânulos então de BIOS, que são essas estrelinhas aqui, certo? E o osso então lamelar, né, formado em torno dessas estruturas. Tá? Então o osso foi conduzido e não formado. Tá? E vocês podem ver então que ele ainda microparticula o BIOS. Tá? Você vê pequenas partículazinhas do BIOS. Tá? Certamente foram quebradas pela presença do osso dentro da estrutura. Tá? Então, por causa dessa estrutura bimodal, né, que a gente vai ter então o aspecto macroscópico, microscópico e nanoscópico, né, que seria então os microporos, permite a adesão celular, e os nanoporos vão permitir a penetração do fluido tissular, que aqui são os nanoporos. Tá? E aqui no sistema uma imagem bem bonita, né, do poro e dos nanoporos. E aqui então, né, você pode ver num poro de BIOS, né, a neoformação óssea em volta dele, tá, e a angiogênese dentro dele. Certo? Em relação é isso que vai permitir então essa neoformação óssea muito melhor e mais
rápida no biose, ao invés de outros biomateriais que não têm a sua mesma estrutura. E em questão também, por que que isso acontece, né? Se a gente for comparar então 1 grama de biose, tá? Existem sistemas de leitura de superfície interna através de injeção de gás, tá? Que permite então você comparar, né, o volume de superfície, tá, em metros quadrados de 1 grama de biose com 1 grama dos outros materiais, tá? Então se você pegar o biose, tivesse a capacidade de pegar toda aquela porosidade dele e transformar num tapete, tá, numa membrana, você teria 79,7 metros quadrados em 1 grama, tá? Ao invés de outros materiais que você vai ter uma área de contato entre produto e sangue, né, muito menor. Tá? Então, remodelação versus reabsorção rápida. Durante os processos regenerativos, né, o biose não permanece como um corpo estranho, e sim se converte em parte integral da nova estrutura óssea e assume assim uma função de suporte. Tá? A baixa velocidade de conversão em osso próprio, ou seja, o remodelamento do biose, estabiliza a estrutura e permite que se mantenha a longo prazo o volume do enxerto. E essa biofuncionalidade faz com que a gastrite biose seja única. Tá? Então, em relação ao remodelamento, tá? O que a gente vai ter? Em 30, ali tem 10 anos, tá? O remodelamento do osso novo, tá? Que vai chegar a 86,7%, tá? Mas em 8 meses você já tem 30% de osso novo formado em episódio biose, tá? E com isso a gente vai ter estabilidade de volume, graças à integração e ao remodelamento lento, tá? Baixa taxa de absorção. Tá? Aqui então a capacidade hidrofílica do biose, então você vai usar um pote DAPI para manipular, certo? E vai colocar então soro fisiológico ou até o próprio sangue do paciente, tá? Que pode ser coletado com um descolador, ou com uma cureta, ou até com uma seringa, né, da mesma loja cirúrgica. Vai misturar no biose, né, e graças à sua hidrofilidade, você vai ter um material fácil de trabalhar. Se adere bem ao descolador, né, na hora de colocar então no local. Tá? E também vai ficar estável, tá, e bem aderido ao tecido ósseo. Né? Que é o que a gente vê aqui, né? Certo? O material cerâmico, por exemplo, ele já começa a desandar isso aqui, é difícil de manter essa estrutura. Tá? O biogás, o biose collagen, né? Seria então aquela associação do biose com colágeno, tá? Ele então é uma estrutura em forma de cubo, né? Que pode ser então molhado da mesma maneira, ele vai ter um aumento de volume também importante, tá? Vocês vão ver isso no hands-on, e ele pode ser colocado dentro do alvéolo de maneira única, né? Você pode modelar ele e colocar como se fosse uma rolha, né? Dentro do alvéolo dentário, pós-extração, ou você pode particular ele também, né? Em vários pedaços, para adaptar melhor, se for o caso, ou para preencher um gap menor do que o tamanho dele, por exemplo. Tá? Então aqui é um alvéolo pós-extração, onde foi colocado o implante, e eu posso usar então tanto o biose quanto o biose collagen para fazer esse preenchimento aqui. Tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Preenchendo esse gap, então a gente vai ter uma previsibilidade de osseointegração melhor. Tá? E uma chance de perder a parte vestibular óssea, né, muito menor também. Tá? O gastrite biose é seguro? Ele é, tá? Origem definida da matéria-prima, vem da Austrália, um dos países mais seguros quanto à possibilidade de risco de encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca. Tá? Isso é uma preocupação bastante importante na Europa, né? Pensam de proibir a venda de carne do Brasil para a Europa por motivos de doença, tá?
Então é uma preocupação bem grande que eles têm. Matadouros selecionados, certificados de acordo com as normas da autoridade veterinária. Seleção dos ossos, né? Então são selecionados apenas ossos das extremidades, que estão classificados como tecidos vivos de hospedeiro e consequentemente seguros. Processo de inativação eficaz, né? Então purificação com soluções fortemente alcalinas e tratamento em altas temperaturas, né? Acima dos 300 graus por mais de 15 horas, que vai permitir então a eliminação de qualquer micro-organismo ou agente patógeno. Certificado de autoridades internacionais confirma que a produção então do BIOS e da BioGuide satisfazem as elevadas exigências de segurança da União Europeia, da FDA americana e da Anvisa aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem mais de 25 anos de resultados, tá? A longo prazo. Então é muito comum a gente ver em grandes centros de pesquisas, né? Você vê um artigo publicado, por exemplo, com 2 anos, depois você vê o mesmo artigo publicado com 10 anos, o mesmo artigo com 15 anos. Então, ou seja, eles mantêm o acompanhamento dos pacientes por mais de 20, 25 anos. Tá? O que a gente está começando a tentar fazer aqui no Brasil também, em alguns centros. Tá? Então o BIOS tem, além dos 25 anos de resultado, já atendido 4 milhões de pacientes. Tá? O que daria então 2.500 usos de BIOS por dia. Tá? Uma colaboração com mais de 50 universidades, isso é importante, né? Incentivação à pesquisa, mais de 600 publicações, tá? E mais 100 só sobre a BioGuide. Então, ao todo a Geithert tem mais de 700 publicações de artigos científicos importantes em revistas sérias, tá? O que vai então mostrar estudos sérios e independentes, né? No seu incentivo científico. Tá? Em relação à BioGuide, né? Então a BioGuide seria uma barreira, né? Colágeno, certo? Uma membrana de colágeno para você ter uma otimização do seu resultado. Tá? Então o que é a Geithert BioGuide? Tá? Ela é feita de colágeno natural. Tá? Ela tem uma similaridade com o tecido humano na sua estrutura, ela tem uma elevada biocompatibilidade, fácil manipulação, ela também é reabsorvível, certo? Isso é uma vantagem de ser reabsorvível, altamente hidrofílico, também permite uma adaptação vascular nela bem importante. Tá? E ela tem uma estrutura de dupla face, a gente vai trabalhar isso no hands-on também, que vai permitir então, de um lado, uma melhor adaptação do osso neoformado e da outra face uma melhor adaptação do tecido gengival do periósteo. Tá? Então ela tem uma membrana de colágeno natural tipo 1 e 3, de origem suína, tá? E ela não é alterada quimicamente, ou seja, ela não é reticulada. Isso é importante porque a reticulação da membrana, alterar a membrana de colágeno quimicamente, que é um processo bem comum das membranas de colágeno, ela dificulta então a neoformação óssea. Tá? O que quer dizer reticulação? Membranas reticuladas, então, elas são quimicamente modificadas, né, com soluções de glutaraldeído e formaldeído, com o objetivo de aumentar o período de degradação, ou seja, o período de reabsorção. Tá? Ao mesmo tempo que a degradação é mais lenta, a integração dos tecidos e a vascularização também se tornam mais lentas, o que vai prejudicar a cicatrização e a estabilização da ferida cirúrgica. Então tem membranas de colágeno que, mesmo sendo de reabsorção lenta, elas vão também tornar lenta a regeneração. Tá? E essas membranas artificialmente modificadas podem ser um risco, né? As substâncias produzidas durante a sua degradação, os ácidos, podem trazer efeitos negativos na neoformação óssea. Em alguns casos, a reticulação é tão forte que o corpo não é capaz de degradar a membrana. A membrana então é considerada um corpo estranho e acaba ocorrendo a rejeição. Isso causa um processo inflamatório ou uma decência. Isso é muito comum de ver, né? Algumas membranas que não se adaptam de maneira passiva ao local que você está fazendo a regeneração, né? Elas ficam deslizando de um lado para o outro, elas podem causar um processo inflamatório, podem causar uma infecção, uma fístula na ferida. Tá? Então, o tipo de membrana que você vai usar também é importante, né? Por uma regeneração óssea adequada. Tá? Então aqui a BioGuide,
tá? Comparado então com a membrana Schneider humana. Tá? E o que ela vai permitir então? Tá? Uma estrutura dupla, certo? Inclusive ela tem uma marca nela que diz up, né, que seria para cima, certo? Que você vai identificar a parte superior e a parte inferior da membrana. Então você tem que colocar ela dessa maneira. Tá? A parte que diz up para cima e a outra parte virada para baixo. Tá? Para quê? Para você ter então na superfície lisa da membrana, tá? Uma melhor adaptação de fibroblastos. Tá? E na superfície rugosa da membrana, né, uma melhor adaptação dos osteoblastos. Né? Então ela tem essa diferença, vocês vão ver. Ela em cima parece um tecido bem liso e embaixo um tecido tipo um algodão, assim, bem poroso. Tá? Você desfia a membrana até. Tá? Para permitir então essa adaptação fibroblástica e osteoblástica nas suas duas camadas. Tá? Então a camada lisa evita o crescimento do tecido mole e vai permitir então uma ótima cicatrização dos tecidos moles. Então o que é evitar o crescimento dos tecidos moles? É evitar o crescimento do tecido mole dentro do meu biópsia. Porque da mesma maneira que o osso acha legal crescer dentro daqueles poros, as fibras colágenas também vão achar bem legal crescer dentro daqueles poros. Tá? Então eu posso evitar esse crescimento, né, com a barreira. E além disso, pela sua estrutura ser compatível com fibroblastos, vai permitir uma ótima cicatrização dos fibroblastos sobre essa membrana. Tá? Vai ser um leito para a adaptação do periósteo. Tá? E a camada porosa facilita a integração das células ósseas que vão chegar então naquele local através do biópsia. Uma membrana reabsorvível evita uma segunda intervenção cirúrgica, isso é importante, né? Para quem já trabalhou com membranas do tipo Gore-Tex, né? Que são de politetrafluoretileno com reforço de titânio, com malha de titânio, né? Você vê que realmente é bem complicado, né? Essa remoção da membrana no segundo estágio cirúrgico. Tá? Muitas vezes você tem formação de osso por cima da membrana ou formação de osso por cima da malha de titânio. Isso não é um problema, tá? Porque tem uma formação óssea adequada, mas você tem uma economia de tempo trabalhando com material reabsorvível que te dá a mesma qualidade. Tá? Você tem uma segunda cirurgia de reabertura menos traumática para o paciente também. Tá? Então a membrana BioGuide ela tem o líquido rapidamente absorvido, a gente vai ver isso no hands-on, uma hidratação menor do que 120 segundos. Tá? Quando hidratada ela se adere facilmente ao defeito. Tá? E na grande maioria dos casos, por essa fácil hidratação e fácil adaptação ao defeito, você não precisa fazer a fixação dela com pinos. Tá? Você simplesmente deita a membrana por cima do arcabouço. Tá? E na grande maioria das vezes você não precisa também hidratar a membrana com soro fisiológico. Né? O próprio sangue hidrata a membrana na hora da sua colocação. Tá? E vocês vão ver que na hora que a gente vai colocando ela, ela vai ficando no local de maneira adequada. Tá? Fácil manipulação, né? Ela dobra facilmente, tá? Você pode cortar ela de maneira bem precisa. Tá? Tem membranas que são difíceis de cortar, tem membranas que você não consegue ter essa maleabilidade adequada. Tá? O aspecto da membrana umedecida, então, você tem uma resistência ao rasgamento bem importante, ela pode ser aumentada em 50% do tamanho original. Tá? Ela pode ser cortada em vários pedaços, você pode cortar ela em tiras e ir adaptando ela da melhor maneira que você achar. Né? Então, não precisa usar ela inteira. Tá? Vai se aderir fácil ao defeito, tá? Ó, você tem um molhamento dela bem rápido, ó, e ela fica bem acomodada no defeito, em relação a uma membrana de politetrafluoretileno expandido, tá? Que você já vai ter que fixar ela com pino, já vai ser mais difícil de ajustar essa membrana. Tá? Então, existe a técnica de dupla camada, tá? Em defeitos onde é necessária uma estabilização adicional do aumento ósseo, né? A técnica de dupla camada ela pode auxiliar de forma positiva a estabilidade primária. Então você tem um implante fenestrado, tá? Colocação do biós, certo? Em grande volume, então essa é a vantagem, né? O rendimento que dá um pote de biós. Colocação da membrana,
né, ela foi cortada para adaptar em forma de coração, forma triangular, né, você coloca ela, tá? E pode colocar mais uma tira da própria membrana para então ter uma regeneração óssea bem adequada do local aqui no momento de reabertura. Tá? Então veja a qualidade do osso, né? Então aqui você tem biomaterial molhado de sangue e aqui você tem um novo osso. Tá? Esse osso aqui tem aspecto semelhante com esse osso aqui. Tá? Por quê? Porque foi então um biomaterial totalmente preenchido, né, e remodelado pelo tecido ósseo novo. Tá? Existe também a BioGuide Pério, tá? Que seria uma membrana então que ela tem uma diferença, que ela tem uma pressagem a mais no processo de fabricação. Tá? Então ela é mais grossa, tá? E ela leva mais tempo para ser umidificada, né? Facilitando assim a adaptação do defeito periodontal, e ela prolonga o tempo de trabalho para a adaptação da membrana. Tá? Então eu vi um kit, né? A gente vai ver esse kit na cirurgia demonstrativa. Ele tem um template estéreo, tá? Com várias formas já. Então você tem a membrana e um template. Tá? Então você pode usar essas várias formas aí para adaptar no defeito. Se é furca, se é fenestração, se é preenchimento de bolsa, ou, enfim, uma regeneração óssea sobre implantes, tá? Você vai ter várias formas para você depois cortar, elas são estéreis, então você pode testar essas formas, adaptar essas formas no defeito, e depois cortar a membrana de acordo com o template, tá? Que você bota um em cima do outro e corta de acordo com a tua necessidade. Ou usar a tua própria experiência clínica para cortar a membrana. Tá? E o que vocês vão ver agora na cirurgia demonstrativa é esse kit, tá? Que é o composto então da Geist BioGuide Pério e do Bios Collagen, certo? Seria um kit para preenchimento de bolsas periodontais, para preenchimento de região de furca e para preenchimento de alvéolo pós-extração, que é o que a gente vai fazer. Tá? Então ele é composto do Bios Collagen e da membrana BioGuide Pério com os mesmos templates para adaptação. Tá? Por que usar a membrana? Né? Porque ela é uma barreira funcional. Então os osteoblastos são muito mais lentos que os fibroblastos, né? Então a membrana vai prevenir o crescimento de tecido ósseo dentro do defeito. E o crescimento ósseo é significativamente melhor, né, quando a gente usa a proteção da BioGuide. Tá? Então aqui você tem o grupo controle, que é sem membrana, um grupo de testes, que é a membrana de politetrafluoretileno expandido, e a BioGuide. Tá? Então, em defeitos, né, ósseos, a gente tem um percentual de fechamento após 12 semanas. Tá? Então, se nós formos comparar a BioGuide, temos um 90%, tá? Em relação, então, a 70% da de politetrafluoretileno e 32% do grupo controle, que seria sem membrana. Tá? Então, forma osso, se você não deixar nada, por exemplo, extrair um dente, ou tiver um defeito e não proteger com membrana, forma, não tem problema, mas com a membrana forma muito mais. Você protege melhor aquela estrutura. Tá? E a BioGuide forma mais do que a membrana de politetrafluoretileno expandido. Né? Mas ambas têm resultado bom. A vantagem da BioGuide é que ela não precisa ser removida. Então você pode simplesmente incisar, botar o implante sem precisar remover a membrana. Tá? A densidade óssea é superior nas regiões cobertas com a BioGuide, tá? Em relação ao uso apenas com o BIOS. Tá? Esse é um estudo importante da própria empresa. Então, em relação à densidade óssea, se eu tiver um defeito coberto só com BIOS, tá? Em 8 semanas eu tenho 55% de densidade óssea, e em 16 semanas 65,5%. E com a BioGuide eu tenho um maior aumento, né? De 75,6% para quase 90%, tá? De densidade óssea. Então eu posso usar só o BIOS sem problemas. Tá? Associando a BioGuide, eu vou ter um melhor resultado. Tá? Em relação ao uso de membrana na janela lateral, isso é uma discussão interessante da literatura. Né? Você faz o sinus lift, tá? E decide ou não botar membrana na janela.
tá? Então esse aqui é o estudo do Wallace, de 2003, certo? Em relação à sobrevivência de implantes, tá? Então, sem membrana na janela e com membrana na janela, a gente tem um sucesso aí de um pouco mais de 5%, tá? Do sucesso dos implantes. Não é tão expressivo, tá? Mas em relação à média de osso formado, tá? Tanto com membrana da BioGuide quanto a de politetrafluoretileno, você tem uma percentual, então a média de osso neoformado maior usando membrana para cobrir a janela do seio do que sem membrana. Tá? Esse estudo, então, é um estudo em relação ao uso de BIOS, tá? Para técnica de sinus lift. Esse estudo vocês têm aí no kit de vocês. Tá? Então, um exemplo da seriedade das pesquisas do BIOS, né? Tá? Com relação a 406 sinus lifts colocados. Tá? E os resultados então desse estudo, você vai ter então um total de 1.025 implantes colocados, não é pouco implante, é muito implante. Tá? Certo? Acompanhamento mínimo de 3 anos, tá? Também bastante tempo de trabalho, até para um trabalho brasileiro. Preenchimento com osso xenógeno, que é o BIOS, tá? Fechamento com membrana de colágeno, a BioGuide, tá? E a taxa de sucesso, então, de 98,1% dos implantes colocados. Então, de 406 sinus lifts, que permitiram a colocação de 1.025 implantes, você tem um sucesso com a técnica de 98,1%, te mostra que o produto realmente dá resultado adequado. Tá? Então, por que a gente usaria a BioGuide? Excelente função de barreira, mais osso regenerado, melhor qualidade do osso formado e maior taxa de sobrevivência dos implantes nos estudos colocados. Tá? Então aqui a BioGuide, tá? Que ela vai permitir então essa excelente integração tecidual, tá? Das células em relação à sua estrutura bimodal, que a gente tem então tecido mole e tecido ósseo. Então, os casos de decência, né, com a BioGuide, a gente vai ter 23% média de decência de sutura. Tá? E com a membrana reticulada, que é aquela que é tratada com glutaraldeído, e para ter uma reabsorção mais lenta, a gente vai ter, então, uma taxa de decência de 50%. Tá? Só que mesmo nas decências de suturas que são cobertas com BioGuide, tá? No caso aqui, tá? Então a gente tem 7 dias, né, uma decência de sutura, ou por excesso de edema, ou por falta de higiene, né, por técnica cirúrgica traumática. Tá? Mesmo nos casos onde a gente tem a decência, você não precisa remover a membrana. Tá? Você mistura higienização, gel de clorexidina para o paciente, bochecha com PerioGuard. Tá? E aí então, após 4 semanas, a gente tem uma reepitelização da membrana por cima do periósteo, né, e da mucosa por cima daquela membrana. Tá? E aí depois então de 4 semanas, os autores resolveram então reintervir no caso. Então você já tem um pouco de osso neoformado, tá? Mas isso é pouco, a gente tem 1 mês de formação óssea. Tá? O que eles quiseram? Preencher mais ainda o defeito. Tá? Então colocaram mais BIOS, cobriram novamente com BioGuide, tá? E conseguiram então um resultado estético bem favorável no final então, do trabalho. Tá? Então a BioGuide tem mais de 15 anos de estudo clínico, ela é usada em mais de 2 milhões de pacientes, tá? Ela é colocada então a cada minuto aí no mundo, uma BioGuide está sendo colocada, tá? E ela é mencionada em mais de 130 publicações PubMed. Certo? Então é um produto seguro para ser usado, tá? Diria hoje uma das melhores guias de regeneração tecidual que a gente tem no mercado. Tá? Pela essa facilidade então, da dupla camada, permite uma perfeita vascularização, perfeita integração tecidual, perfeita estabilidade da ferida, né, porque ela se adapta bem ao osso que foi enxertado e aos tecidos, tanto duro quanto mole. Tá? Vai permitir então a perfeita cicatrização da ferida. Tá? E vai ter então um perfeito resultado estético e o melhor dela, né, ela é reabsorvível. Outras membranas te dão resultados também muito bons, mas elas não são reabsorvíveis, certo?
Então aqui a família BIOS, certo? Então composto pelo BIOS, propriamente dito, pelo BIOS Collagen e pela BioGuide, certo? Que é a membrana. Aqui tem a apresentação, vocês têm também no kit aí que vocês estão recebendo alguns artigos e alguns casos clínicos que ilustram então tudo que eu falei até agora, tá? E tem também a tabela de preços aí com relação às partículas, ao volume, tá? Lembrem, você tem que ter uma noção do peso, tá? Mas o mais importante é o volume que ocupa, tá? Então você tem que começar a dominar a questão do volume, né? Do centímetro cúbico, tá? E usar então, né, o chapéu certo para o trabalho correto. Tá? Então, a quantidade, o tamanho dos grânulos, né, a barreira, né, para poder fazer o trabalho ideal. Certo? A BioGuide tem 3 tipos de apresentação em termos de tamanho, tá? E a BioGuide Perio um tamanho único. Mas ela vem com esses templates aqui, se você quiser usar. Tá? Em relação então ao contato, né? O contato aqui de vocês da Geistlich é o Bruno, tá? Que é o representante da região sul. Aqui o e-mail dele, tem o cartão e o contato dele, o telefone celular para contato direto. Tá? Eu recebi alguns e-mails, não sei se você recebeu também, sobre falsificação de BIOS. Algumas pessoas receberam isso. Tá? Tem gente falsificando BIOS, tá? É sério. Tá? Então tome cuidado, né? Compre do representante. Até por uma questão legal, por emitir nota, recibo, tá? Você pode, boleto bancário, descontar de imposto de renda, tem garantia da origem do produto, tá? Garantia do resultado, certo? A gente não vai fazer o coffee break ainda, gente. Eu tenho mais uma aula sobre regeneração alveolar.